Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, hoje nós temos mais uma notícia para analisar na linha daquelas que nós já temos visto aqui, do mundo pós-coronavírus. É uma matéria do El País, o maior jornal da Espanha, de um mês atrás, que tem o seguinte título: Crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma Constituição Mundial? O Instituto lançou também, por volta dessa época, uma denúncia mostrando para onde as coisas estavam caminhando em função dessa manobra de guerra psicológica do coronavírus. Um vírus que é real, que tem uma letalidade maior, bem maior do que a influenza, que está por volta de 0,38%, como nós já vimos num dos vídeos anteriores, mas a pretexto desse vídeo se faz agora uma mudança da sociedade, ou pelo menos se tenta fazer. Se você ainda não leu essa denúncia, ela vai estar aqui na descrição desse vídeo, ao lado do botão de inscrição e do pequeno sino para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Nós temos feito essas denúncias exatamente para alertar a opinião pública nacional sobre esses temas. E aqui em cima nós vamos colocar também um link, que é o link da Articulação Brasil, para você fazer parte de um grupo de pessoas que estão articuladas, elas estão unidas em defesa do Brasil. E é uma das formas que você tem também de colaborar com esse canal e de ganhar alguns presentes exclusivos que nós damos aos nossos colaboradores. Mas essa matéria, que tem o título sobre a Constituição Mundial, diz o seguinte: os períodos prolongados de calma favorecem certas ilusões de ótica, disse o escritor alemão Ernst Junger em The Forest Passage. Uma delas é a suposição de que a inviolabilidade do domicílio se funda na Constituição. É assegurado por ela. Na verdade, a inviolabilidade do domicílio se baseia no pai de família que aparece na porta da casa acompanhado por seus filhos e empunhando um machado. A catástrofe desencadeada pelo coronavírus pode ser considerada um desses momentos em que Junger considera da verdade, caso mude de escala. No meio do caos, onde Junger via o pai como a garantia da segurança, agora reaparece o Estado Nacional como garantidor último da vida de sua população. Mas faz sentido fechar as fronteiras para lutar contra o coronavírus? Esse retorno à soberania nacional não é uma relação melancólica diante de um perigo sem passaporte? Um grupo de juristas e ativistas escolheu um caminho muito diferente e, apesar do momento crítico e agitado atual, lançou uma ideia colossal: uma Constituição da Terra como ferramenta de governança global. Exatamente isso que nós temos alertado aqui em diversas ocasiões. Vejam que é uma utopia, mas é uma utopia que é cada vez mais lançada como uma ideia viável. Uma organização que tenha a capacidade de mandar nos países a nível supranacional, portanto já não seria relações internacionais entre as nações, seria um organismo que estaria acima das nações e seria constituído através de uma lei que valeria para todos os países, que seria a Constituição Mundial. Bom, aqui diz o rapaz que escreve o artigo, entrevistando essa pessoa: não é uma hipótese utópica, diz o ex-juiz e filósofo do direito italiano Luigi Ferrajoli, durante a primeira assembleia desse movimento em Roma, em 21 de fevereiro deste ano. Para eles, isso não é uma utopia, é um plano que eles têm em vista. Pelo contrário, é a única resposta racional e realista ao mesmo dilema que Thomas Hobbes, autor de Leviatã e teórico do Estado moderno, enfrentou há 4 séculos: a insegurança geral da liberdade selvagem e o pacto de coexistência pacífica sobre a base da proibição da guerra e a garantia da vida. Para Hobbes, o Estado era o Leviatã, que impedia o homem de matar-se um ao outro. Em 2005, o projeto de Constituição Europeia encalhou nos referendos da França e Holanda, que votaram contra ele. Mas os direitos fundamentais são garantidos na prática pelos tratados e o Tribunal da União Europeia. A Constituição Europeia fracassou pela prevalência dos nacionalismos, diz Ferrajoli por telefone de Roma, pelo analfabetismo dos soberanistas. Ou seja, para ele, todo esse fenômeno, como foi o Brexit, por exemplo, na Inglaterra, em que a Inglaterra saiu
da Comunidade Europeia. Nós já tratamos aqui num vídeo específico sobre o caso do Brexit. Para ele, isso era fruto do analfabetismo dos soberanistas. A Constituição Mundial obrigaria a proteger a igualdade, o direito à não discriminação e à saúde, direitos que pertencem à esfera do que não se pode decidir. Vejam a frase, a radicalidade dessa frase. Pertence à esfera dos direitos que não se pode decidir. A pessoa, a maioria de um país, não tem direito contra aquilo que ele acha que está acima dos direitos humanos. Aliás, melhor dizendo, ele acha que esses direitos humanos, que ele considera direito humano, está acima de todas as pessoas. E ao mesmo tempo, essas pessoas negam à igreja o direito de definir o que é verdade e o que é moral. Eles construíram uma moral que quer se impor pela força a todas as pessoas. E que não podem estar à mercê das maiorias. Ninguém está falando de um Estado mundial. Cada país deverá poder continuar decidindo sobre o que se pode decidir, ou seja, as políticas que não violentam os direitos fundamentais que estariam nessa Constituição Mundial. Com 2,5 bilhões de pessoas confinadas no mundo, a crise sanitária prova, e aqui novamente se mostra como o vírus está sendo usado por uma agenda. Todo mundo sabe que sempre existiu, por exemplo, desde a época dos comunistas, a Internacional Comunista. Agora há uma nova internacional. É uma internacional que, a nível dos direitos humanos, quer impor uma Constituição Mundial. E não tem receio de dizer isso de forma clara, como consequência da situação do vírus. Então, a crise sanitária prova, em sua opinião, que somente as soluções globais garantem nossa sobrevivência. Ele diz também que não é tão ingênuo, é um processo que levará muitos anos, mas é preciso lançar o debate público, porque eles querem começar agora a lançar esse debate para poder preparar a opinião pública a aceitar essa ideia em função da situação do coronavírus. Se as pessoas estão morrendo nas ruas, e aqui vem um papel da imprensa em exagerar os dados, como eu falei no começo do vídeo, a letalidade real desse vírus é de 0,38%, segundo estudos muito sérios feitos na Alemanha, com as condições normais de atendimento de saúde, com a checagem do número de pessoas infectadas, a letalidade, o número de mortos é de 0,38%. Mas a imprensa chega a levantar números de 10%. Nós estamos falando de 20, 30, 40 vezes mais do que é a realidade da letalidade do vírus. E começam a mostrar imagens que geram pânico na sociedade. A consequência é que é preciso isolar o mundo. O isolamento do mundo leva a uma crise econômica sem precedentes. E tudo isso prepara o ambiente para mudanças drásticas. Sempre que há uma mudança drástica, ela é precedida de uma crise de porte, desse tipo de tamanho. Então nós temos uma situação que está preparada para uma solução. E essa solução já está sendo dada por pessoas como ele. Há outros artigos que nós vamos ler em outras ocasiões. Aliás, eu lembro novamente, não se esqueça de inscrever-se nesse canal para não perder os próximos vídeos. E para isso é necessário ativar o sininho. Mas essas outras notícias, elas mostram de forma inequívoca como há uma espécie de aparente contradição. De um lado, é preciso diminuir o globalismo, a globalização no sentido econômico. Os estados começam a se fechar por medo do coronavírus, as fronteiras são fechadas, o comércio internacional sofre um impacto muito grande por causa disso. Então há uma diminuição da globalização do ponto de vista econômico, o que favorece um empobrecimento de todos os países do ponto de vista econômico. Por outro lado, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do que eles chamam de direitos fundamentais, os mesmos direitos que eles negam à igreja, o direito de definir, que negam à moral católica dizer quais sejam eles, que negam ao direito natural a própria existência. Essas pessoas não acreditam no direito natural, que é a base da natureza humana, conforme, aliás, está na doutrina social da Igreja Católica. Este canal, composto por católico, não poderia deixar de mencionar isso. Ao mesmo tempo em que eles negam à Igreja esse direito de definir quais são os direitos fundamentais, eles criam novos direitos, os chamados direitos humanos, que não são dos humanos que têm a moral católica, a moral cristã,
mas são os direitos humanos que nós temos conhecido por aí. É o direito à igualdade. Aliás, ele diz aqui, né? Em outros lugares eles falam também da ideologia de gênero, do direito ao aborto e assim por diante. Esses direitos seriam supranacionais e nenhum Estado poderia ser contra esses direitos. Então nós temos um outro tipo de globalização que aumenta, enquanto a globalização econômica diminuiria. Esse artigo me parece muito importante para nós termos uma ideia muito clara das ideias que estão sendo já aventadas, das soluções que estão sendo apresentadas em função da crise provocada pelo coronavírus. Se você gostou desse vídeo, eu peço também novamente, não se esqueça de compartilhar entre seus amigos para que eles recebam também essas informações. Deixe os seus comentários e o seu like. Nós vamos colocar novamente o link para o Grupo Articulação Brasil. Entre nesse link e veja os benefícios que você receberá, ao mesmo tempo que nos ajudará a continuar nesse trabalho. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!